Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre os estoques de suco de laranja que atingiram patamares bastante baixos na transição da safra 2023-24 para 24-25. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Ibiapaba, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ibiapaba, essa transição de safra teve estoques bastante baixos, inclusive, olhando para a história, um dos anos mais baixos de estoques, né? Quando a gente olha em relação à série histórica, ele é o terceiro mais baixo da série, que já é relativamente longa, mas ele tem uma recuperação em relação ao ano passado, né? Quando a gente olha os estoques de 30 de junho de 2023 e compara com 24, a gente teve uma recuperação de 37,7%. O que ocorre é que a gente está enfrentando aí o quinto ciclo consecutivo de safras pequenas, ou entre pequenas e médias baixas, o que tem comprometido aí sobremaneira a oferta de fruta. E aí, como do couro sai a correia, né, e no caso, literalmente, da fruta sai o suco, os estoques acabaram se mantendo em patamares ainda baixos, mesmo com uma certa recuperação. E aí, Ibiapaba, você destacou nessa queda na produção da laranja. O que a gente pode acreditar essas diminuições de produção? É clima? É pressão de doenças? Como que está esse cenário da produção nesse momento? Bem, segundo os dados do Fundecitrus, que faz esse acompanhamento ali com o dedo no pulso, né, do que acontece no cinturão citrícola, majoritariamente o que a gente teve é um impacto de clima muito severo sobre o cinturão citrícola aqui de São Paulo e Minas Gerais. Então, basicamente, se fosse para resumir assim nos principais pontos, eu diria para você que a gente tem os calores intensos, as ondas de calor que aconteceram que tem acontecido, na verdade, na época do desenvolvimento de frutas, da florada. Isso tem afetado bastante a taxa de queda no início da formação da safra e os períodos de seca. Então, são esses dois grandes fatores que têm aí impactado a produção ao longo dos últimos anos, fazendo com que ela não atinja aí o seu grande potencial produtivo. O greening ele é uma preocupação mais para o futuro do que ele é uma preocupação maior do que ele pode trazer de problema do que os problemas que ele trouxe até agora. A gente vê que a severidade da doença ela tem aumentado, mas a taxa de queda, ela nessas últimas safras, ela se manteve mais ou menos estável, não teve tanta diferença. Agora, claro, para o futuro, a gente pode esperar aí um aumento dessa taxa de queda decorrente do greening. E aí, Ibiapaba, você destacou nessa sequência de safras com essa produção baixa. Para a próxima temporada, a gente já pode ter algum desenho do que a gente pode esperar? Tem uma recuperação prevista? A gente deve seguir com esses problemas de produção? O que a gente está esperando para essa próxima temporada? Bem, a gente está ainda, né, chegando aqui no pico de produção da safra 24-25. Então, é a menor safra em 30 anos. E para a próxima safra, tudo que a gente pode ter por enquanto é esperança de que ela seja uma safra menor, uma safra maior, aliás, né, menor do que essa, não sei nem se tem como, mas a esperança que a gente tem é que ela seja melhor e ela traga uma produção aí um pouquinho mais robusta. Agora, claro, é muito cedo para isso ainda, tem que esperar a estimativa do Fundecitrus, que só acontece em 10 de maio do próximo ano. Então, a gente primeiro vai ter que conviver aqui com os problemas dessa safra antes de pensar nos desafios da próxima. E aí, Ibiapaba, essa próxima 25-26, né, que poderia ser melhor, qual que é o período que a gente precisa de um clima positivo para garantir essa boa produção? Bem, a gente precisa de um clima bom ao longo de toda a safra, praticamente. Esse período agora, agora das floradas, que começaram alguns meses atrás, né? Começou recentemente. Aí depois tem o período de pegamento, do período do chumbinho. Enfim. Então, é uma longa jornada. A gente precisa aí do clima colaborando, não havendo grandes extremos de clima, longos períodos de calor extremado, longos períodos de seca extremado. Isso já ajuda aí na configuração de uma safra um pouco melhor
mas mais uma vez, é muito cedo ainda para a gente ter qualquer tipo de perspectiva. Ibiapaba, recentemente você também participou aqui com a gente do Horti Resenha Podcast, né, o espaço que a gente tem aqui para conversar sobre a horticultura do Brasil, e você destacava uma questão da demanda para esse setor de suco de laranjas. Eu queria que você trouxesse essa questão aqui para a gente também, como é que está esse cenário olhando para a demanda nesse setor de sucos? Bem, é um pouco daquela história, né, do copo meio vazio, o copo meio cheio, né? Do ponto de vista do copo meio cheio, né, o que a gente tem visto, uma valorização internacional do suco, preços recordes na Bolsa de Valores, que é uma referência de preço, não é a referência, mas é uma referência, mas a gente consegue ver que o produto está bastante valorizado no mercado internacional, isso traz receita para dentro do setor, é importante. A fruta muito valorizada, aí o CPEA publicando dados que mostram recordes atrás de recordes do ponto de vista aí, do que se paga pela fruta, acompanhamento feito pela equipe lá da doutora Margarete Boteon. E no final das contas isso tem consequência, né? Quer dizer, esse aumento de preço no mercado internacional ele tem um impacto direto na demanda. A gente tem percebido, a gente acompanha muito o que acontece na Europa e a gente pode dizer que os engarrafadores, que são os clientes que compram suco de laranja brasileiro, estão realmente numa crise sem precedentes da história do suco. O faturamento caindo aí de 35% a 40%, dependendo das empresas, pressionados pelo custo de matéria-prima, demanda caindo fortemente nesses principais mercados. Quando a gente olha no mercado americano, só nesse ano a demanda caiu 12%, segundo os relatórios da Nielsen. Relatório recente publicado pelo USDA, do governo americano, mostra que do ano passado para esse ano, o mundo deve perder umas 300 mil toneladas de consumo, que é bastante significativo. E o que isso traz para a gente de reflexão? A grande reflexão que fica é que hoje vivemos um período em que a oferta ela é menor do que a demanda, mas à medida que essa demanda ela for caindo ao longo dos anos, em algum momento ela vai se acomodar com a oferta de fruta que a gente tem hoje. E aí o mercado ele passa por mais uma acomodação. Então, isso obviamente depende de clima, isso depende de como que vai ser a disponibilidade de fruta, vai depender da decisão do consumidor de tomar ou não o suco de laranja por estar caro ou não estar caro. Então, tem uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração, mas eu colocaria esta preocupação em relação ao consumo como uma das principais preocupações hoje da indústria de suco daqui do Brasil. Ibiapaba, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar mais algum recado para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bem, agradeço o espaço de vocês, sempre muito democrático aqui para a gente trazer as reflexões aqui do ponto de vista da indústria e pedir para que todo mundo acompanhe o mercado, acompanhe os dados, acompanhe os relatórios da Citrus BR, do Fundecitrus, veja aí o que está acontecendo no mercado internacional, tem muita notícia que se dá aí, que você consegue achar na internet a respeito do mercado, se informem para que, acima de tudo, todos possam tomar as melhores decisões possíveis. Ibiapaba, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas abertas para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses movimentos do mercado. Abraço e até a próxima. Até mais, obrigado. O Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse momento do setor de sucos de laranja aqui no Brasil, que encerrou a safra 23-24 com o terceiro menor estoque de sucos de laranja da história, apesar de uma elevação dos números com relação à safra anterior. Ibiapaba destacando uma sequência de safras de laranja brasileiras com problemas de produção, especialmente olhando para condições climáticas extremas e adversas, ondas de calor, falta de chuvas. Isso vem prejudicando bastante a produção nos últimos anos e refletindo também nessa queda, nesses estoques baixos aqui no país para o suco de laranja. Este cenário tem refletido em preços bastante positivos para o setor neste momento, inclusive a própria laranja, a fruta batendo recordes atrás de recordes de valorizações nos indicadores do CPEA, o Ibiapaba destacando essa valorização também no mercado internacional,
mas o que isso causa, por outro lado, é problemas de demanda. Existe uma crise para o setor, o Ibiapaba destacando engarrafadoras da Europa tendo dificuldades com esse alto custo da matéria-prima, e relatórios dos Estados Unidos mostrando uma grande queda na demanda por laranja e pelo suco de laranja, e essa, na visão do Ibiapaba, é a grande preocupação do setor daqui para frente, já que a oferta tende a se restabelecer, tende a voltar ao normal conforme esse clima for sendo mais positivo para os locais produtores, mas aí esta demanda em queda pode prejudicar e pode trazer momentos de perigo. Essa é a grande atenção do setor, que, claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto aqui na nossa programação do Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas, também no nosso podcast o Hort Resenha. Tem bastante informação sobre o setor de laranja e de suco de laranja para você seguir acompanhando. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.